Nós somos o grupo 2 de Biologia da sala 2B1 e hoje nós vamos explicar como que acontece o processo de evolução animal. Primeiro começa com a fecundação a partir do óvulo e do espermatozoide no macho, onde assim nasce o zigoto, ainda 2N, assim se torna um blastômero 2N e logo depois vira uma mórula 2N. O primeiro estágio final de uma das classes dos animais são os poríferos, e ele é formado pela bástula comum. A partir dessa bástula comum, pode surgir a gástrula diblástica, onde ela vai possuir blastócete, ectoderme, formando o estágio final dos quinidários, que é a segunda classe animal. Depois, essa blástula aqui, que é o estágio final dos poríferos, vai se transformar em uma futura gástrula triblástica. Aqui ela ainda está mesentoderme, só que depois ela vai se desenvolver para uma futura gástrula triblástica com a mesoderme formada perto do blastóporo ou longe do blastóporo, que é essa parte aqui. É importante lembrar que nenhuma dessas duas fases embrionárias contém algum ser vivo que pare nelas, tanto essa aqui, que é a que fica perto do blastóporo, quanto a que fica longe, vão se desenvolver para uma dessas 5 outras designações. Eu vou explicar sobre essas 3 cavidades corporais, que as 3 apresentam os 3 folhetos germinativos. Essa primeira aqui é dos acelomados, em que o espaço entre a endoderma e o ectoderma é totalmente preenchido pela mesoderma junto. Exemplos são os plateumintos, que não há cavidade. E aí a segunda aqui são os pseudocelomados, que um exemplo são os nematódios. E aqui o mesoderma é aderido ao ectoderma, formando uma cavidade entre o endoderma e o mesoderma, que é o pseudoceloma. E aqui muitos órgãos dos animais são alojados nessa cavidade. E aqui essa última são exemplos de celomados, que são todos menos os plateumintos e os nematódios. Aqui é revestida inteiramente a cavidade e delimitando o celoma. A mesoderme se adere inteira e forma a cavidade por completo, onde que os órgãos ficam alojados. Para encerrar, agora vamos falar um pouco sobre essas duas últimas cavidades corporais. Antes de começarmos a falar sobre elas, é importante situarmos um pouco sobre seus folhetos embrionários. Azul é a ectoderme. Amarelo é o tubo digestório. A parte vermelha representa a mesoderme. E esse espaço aqui entre o tubo digestório completo e a ectoderme seria a endoderme. Vamos falar um pouco sobre esse último processo que formará a neurula. Nesse último processo, durante a gastrulação, o mesoderme no anfíxio, como nos demais cordados, desenvolve-se a partir das paredes do arquêntero, formando 2 bolsas laterais que se expandem entre o ectoderme e o endoderme. Então, se expandirá mais ou menos aqui. O mesoderme agora vai delimitar uma nova cavidade no interior do embrião, chamada de celoma. Então, é mais ou menos aqui. Ao mesmo tempo, algumas células do teto do arquêntero iniciam um processo de intensa multiplicação e vão formar um eixo dorsal de sustentação do embrião, a notocorda, que na maioria dos vertebrados será substituída pela coluna vertebral. É importante destacar que a notocorda não originará a coluna vertebral e somente será por ela substituída. Simultaneamente à formação do mesoderme, ocorre um achatamento celular na região do ectoderme, localizada acima da notocorda, que será aqui. Simultaneamente à formação do mesoderme, ocorre um achatamento celular na região da ectoderme, parte azul, como já vimos no começo, localizada acima da notocorda, que formará a placa neural. Esta se dobrará dando
ao suco neural, o qual posteriormente fecha-se e desprende-se do ectoderme, constituindo o tubo neural, responsável pela formação do sistema nervoso. O resultado de todas essas transformações é o surgimento de uma nova figura, denominada neurona. É esse aqui, a neurona, que ela já é uma gástrula triblástica. Nos vertebrados, a gastrulação difere um pouco em relação à do anfípio, mas o resultado final também é a formação da neurona. Após a formação da neurula, inicia a histogênese, onde os 3 folhetos embrionários, através da ativação e maturação de determinados genes da célula, darão origem aos diversos tecidos e órgãos do organismo. Bom, e é isso. Obrigada.